Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Nós vamos agora estudar o capítulo 34, que fala sobre a filha de Jacó, Dinar, né? Nós vamos ver um fato bem curioso nessa passagem bíblica, porque vai focar na Dinar, né? Até agora ela é uma mera coadjuvante em todo o livro de Gênesis, né? Apenas mencionada por nome, mas agora ela vai ter uma participação. E a gente vai aprender um pouco com ela, né? Então, a Bíblia diz assim: certa vez Diná, filha de Jacó, e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região, né? Então, qual é o propósito dela? O propósito dela era, ela sai diante da sua família para ver as filhas da terra, né? Daquele local, daquele lugar. Talvez o propósito de Dinar era conhecer a sociedade, conhecer o mundo, né? Porque até então a vida de Diná girava em torno da sua família, né? Da religiosidade do seu pai, girava em torno do Deus de Israel, né? Dos altares que o seu pai construía, das experiências que o seu pai tinha. Talvez Diná se cansou, né? Disso tudo. Achava uma vida muito monótona, muito chata, e a vida dela era apenas servir ao Deus de Israel. Ela decide sair para ver as filhas da região, as moças, talvez fazer novas amizades, ter novas experiências, conhecer novos lugares, não é verdade? E ela vai se envolvendo. Só que o que ela não sabia é que essa atitude de deixar sua família, deixar os seus irmãos, para conhecer, né, aquelas pessoas, povos estranhos, que não serviam ao mesmo Deus que ela servia, ela não sabia que isso seria a sua ruína, né? Seria a ruína para a sua vida. Traria uma grande tragédia para os povos e para a sua própria família. Então, a gente deve lembrar sempre que aquilo que fazemos não tem pacto apenas para nós. Tem pacto para os outros também, para a nossa família principalmente. Então, o que a Bíblia vai falar? O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Ramom, o Eveu. Quando ele viu Dinar, a agarrou e a violentou. Olha só que coisa. Quer dizer, forçou, né? Então, Siquém era príncipe daquela terra, um homem de grande honra, um homem de grande estima, de grande influência, né? E a Bíblia vai falar, mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Ramon: consiga-me essa moça, pois quero me casar. Eu quero me casar com ela. Então, em outras palavras, ele a violentou, ele a estuprou, ele teve relações com ela e a humilhou, né? Naquela, naquela forçação de barra. Diná, ela não poderia ter ficado quietinha, né, na casa dela, ali sossegada na casa dela, com a família dela. Ou então ela não poderia ter chamado seus irmãos, né, para poder acompanhá-la, né, no passeio pelos campos, pelos bosques, para conhecer a terra de Siquém. Não, ela foi se envolvendo, ela foi confiando nela mesma. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Ela quis ir sozinha, escondida, né, da família, e acabou traindo sobre si essa tragédia. Então, Siquém, o príncipe daquela terra, coloca os olhos nela, cobiça, toma, estupra, violenta, humilha Diná. Que situação! Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha, mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amon, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo, assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amon fez um pedido a Jacó e seus filhos, a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha, por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás,
podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para os nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para os seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio, a terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela. Implorou: eu lhes darei o que pedirem. Muito bem. Então, aqui eles estão pedindo a permissão de Jacó e dos irmãos, né, de Diná, para que ele se casasse com ela. Então Siquém estava perdidamente apaixonado por ela. E agora os irmãos vão usar de astúcia. Eles vão usar de engano para vingar a honra da sua irmã. Olha que tramóia, olha que coisa. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém, a seu pai Ramom, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Quer dizer, ele queria que eles se circuncidassem, né? Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós somos, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Então, as palavras agradaram Ramom e Siquém, né? Agradaram eles. Então, qual é a proposta deles aqui? Que todos os homens da cidade irão se circuncidar. Lembre-se que eles fizeram isso com astúcia, planejando se vingar. Quer dizer, naquela época, imagina, a gente tem que lembrar que esse tipo de cirurgia era feito com facas de pedra, né? Então, você deve imaginar a dor que isso trazia, não havia anestesia, né? Não tinha recursos médicos. Então, era algo muito dolorido. Então, isso foi um plano maligno, um plano de vingança, para pegá-los na hora mais frágil, na hora mais desprotegida e vingar a honra. Dizem, todos os membros do conselho da cidade concordaram com Ramom e Siquém e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os filhos de lá. Meu Deus! E mataram Ramom e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Quer dizer, a dor durava no mínimo 3 dias, 3, 4 dias, né? Chegava até 5. Então, no terceiro dia, a dor intensificava-se, né? Ficava mais forte. Então, o que os filhos de Jacó fizeram? Simeão e o outro. Eles aproveitam, né? Se aproveitam deste momento de fraqueza, de fragilidade, de desproteção e assassina a todos os homens de Siquém. Eles tiram Diná da casa de Siquém e levam de volta para o acampamento. Então aqui você nota uma tragédia, né? Uma tragédia desencadeada por um simples ato, um ato de ter ido visitar aquela terra sozinha. Olha como pequenos atos aos nossos olhos, coisas bobas, mínimas aos nossos olhos, podem ter grandes consequências, não é verdade? Tem um salmo que diz: um abismo chama outro abismo. Um pecado vai chamando outro pecado. E o pecado de se apartar da sua família, de querer conhecer o mundo, né, desencadeou outros pecados, foi chamando outros abismos e acabou culminando em toda essa tragédia. Uma cidade inteira, homens de uma cidade inteira mortos, assassinados por Simeão e Levi. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês arruinaram minha vida. Serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Então, a consequência disso era os povos vizinhos notarem essa tragédia, esse assassinato em massa em Siquém, a destruição dos homens de Siquém,
e eles se alinharem, se unirem para destruir Jacó, para matarem os filhos de Jacó. É isso que Jacó temia, porque pequenos pecados podem ter grandes consequências. Próximo capítulo a gente dá continuidade a essa história, né? Gênesis 35, certo? Deus abençoe todos vocês.